Ele é um organizador, um metrônomo, um jogador que precisa de tempo com a bola, que precisa de espaço para tomar decisões e que entrega seu melhor futebol quando o time tem posse, quando o jogo acontece no campo do adversário e quando os companheiros ao redor entendem os movimentos sem precisar de instrução verbal a cada ação. Esse perfil é ao mesmo tempo sua maior qualidade e seu maior desafio no contexto do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é a Premier League, não é a Liga dos Campeões. É um campeonato disputado em condições físicas exigentes, com viagens longas, gramados irregulares, arbitragem imprevisível e um ritmo que favorece a intensidade física em detrimento da fluidez tática. Um jogador acostumado a jogar em espaços reduzidos dentro de sistemas altamente organizados pode ter dificuldade de adaptação, não porque seja inferior, mas porque o ambiente ao redor não facilita o que ele faz de melhor. Isso não é uma crítica ao Gundogan, é uma leitura honesta do contexto. O mesmo poderia ser dito de qualquer grande meia europeu que tentasse se adaptar ao Brasil sem um período de transição adequado. A questão é, o Flamengo teria paciência institucional para dar esse tempo de adaptação a um jogador que provavelmente chegaria como a grande aposta do mercado? Ou a pressão imediata por resultado, que é uma característica cultural do clube e de sua torcida, criaria um ambiente hostil para um processo que, por natureza, precisa de tempo? Vamos pensar em paralelos. Quando o Flamengo contratou Arrascaeta, havia uma expectativa enorme. O uruguai demorou alguns meses para encontrar seu espaço no time, para entender o que se esperava dele e para criar as combinações intuitivas com Gabigol e Bruno Henrique que depois se tornariam marca registrada daquela equipe. Arrascaeta foi um sucesso, mas não foi um sucesso imediato. E Arrascaeta vinha de uma liga menos exigente taticamente do que a Premier League ou a La Liga, o que significa que sua adaptação ao nível de intensidade do futebol sul-americano foi menos traumática do que poderia ter sido. Gundogan teria o caminho inverso. Viria de um futebol mais organizado, mais rápido em termos de tomada de decisão, mais previsível em termos de dinâmica de jogo, para um ambiente onde as variáveis são maiores, onde a improvisação é parte do código genético do futebol praticado, onde a disciplina tática é valorizada, mas não é sagrada do jeito que é no City de Guardiola. E aqui chegamos a uma das questões mais interessantes desta análise. O que o Flamengo estaria realmente comprando com Gundogan? Estaria comprando futebol? Certamente. Mesmo com 34 anos, ele ainda tem qualidade técnica acima da média do que qualquer outro meia que o clube poderia contratar por qualquer valor razoável no mercado atual. Sua visão de jogo, sua capacidade de circular a bola sob pressão, seu posicionamento, são qualidades que não desaparecem com a idade da forma como desaparecem a velocidade ou a explosão física. Um jogador como ele envelhece de forma diferente de um lateral ou de um atacante que depende de atletismo para existir. Mas estaria comprando também imagem. Estaria comprando a narrativa de um clube que já não precisa apenas de jogadores bons, mas de jogadores reconhecíveis globalmente. O Flamengo tem uma torcida que ultrapassa as fronteiras do Brasil de forma crescente, e a chegada de um nome como Gundogan tem um valor de marketing que dificilmente poderia ser calculado em cifras simples. Quantos novos seguidores nas redes sociais? Quantas novas camisas vendidas na Europa e na Ásia? Quantas matérias em veículos internacionais que de outro modo jamais cobririam o futebol brasileiro? Esse valor existe, é real, e precisa ser colocado na equação quando se analisa o custo da operação. O futebol moderno não é apenas o que acontece dentro de campo. É um negócio de entretenimento, de identidade cultural, de pertencimento emocional e de capital simbólico. E dentro dessa lógica, Gundogan vale mais do que seus passes e suas assistências. Vale pela narrativa que sua presença cria. Mas vamos ser honestos sobre os riscos também, porque eles existem e são consideráveis. O risco mais óbvio é o físico. Gundogan não é mais jovem. Ao longo de sua carreira, teve lesões que o afastaram por longos períodos. No City, teve proteção física sistemática, com rotação de elenco e gestão de carga que permitiu ao jogador se preservar para os momentos decisivos. No Flamengo, especialmente numa temporada com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e eventualmente Libertadores, o volume de jogos é brutal, e a gestão de elenco, por mais que tenha evoluído, ainda não alcança o nível de sofisticação que ele conheceu na Inglaterra. Se Gundogan se machucar após 2 ou 3 meses de contrato, o que sobra para o clube? Um salário elevado comprometendo o orçamento, uma expectativa frustrada da torcida e uma janela de mercado que se fechou sem que outras alternativas fossem exploradas. Esse cenário não é o mais provável, mas é suficientemente possível para que seja levado a sério. O segundo risco é o tático. Já falamos sobre a adaptação, mas há um elemento adicional que precisa ser mencionado. O Flamengo não tem um único estilo de jogo consolidado. Cada treinador que passa pelo clube tende a modificar de forma significativa a maneira como o time se organiza. E isso cria um problema para um jogador como Gundogan, que funciona melhor dentro de sistemas estáveis, onde os papéis são definidos, onde o time tem uma identidade clara de como quer controlar o jogo.
Se o treinador que estiver no comando na chegada de Gündogan for trocado depois de alguns meses, como frequentemente acontece no Flamengo, o jogador pode se ver num sistema completamente diferente daquele que motivou sua decisão de vir ao Brasil. Essa instabilidade de comando técnico é um dos maiores problemas estruturais do clube e é um fator que qualquer análise séria precisa incluir. O terceiro risco é de expectativa, e este talvez seja o mais perigoso de todos. O torcedor do Flamengo tem uma relação com o futebol que é apaixonada, intensa e implacável. Não existe espaço para mediocridade, não existe tolerância para adaptação. O jogador que chega com o peso de um nome grande precisa entregar desde o primeiro jogo, ou começa a ouvir questionamentos que podem contaminar seu desempenho e sua motivação. Ronaldinho Gaúcho passou por isso no Flamengo. Chegou como lenda, saiu como uma figura que nunca encontrou seu melhor futebol dentro do projeto. A diferença entre o Ronaldinho naquele momento e Gündogan agora é que Gündogan ainda joga futebol de alto nível, ainda tem consistência, ainda tem condição física razoável, mas o peso da expectativa é o mesmo, e o ambiente é igualmente exigente. Agora, vamos tentar colocar tudo isso numa perspectiva mais ampla, porque a pergunta final não é se Gündogan é um bom jogador. É claro que é. A pergunta é se essa contratação faz sentido dentro do projeto que o Flamengo está construindo, dentro dos recursos que tem disponíveis, dentro do momento histórico que o clube vive. O Flamengo está numa fase de transição. Não é mais o clube que precisava provar que podia competir. Já provou. Tem títulos nacionais, tem Libertadores, tem projeção internacional. Mas ainda não é um clube que pode simplesmente ignorar o custo de uma operação complexa porque tem caixa suficiente para absorver qualquer erro. Ainda é um clube que precisa de acerto, de estratégia, de planejamento de médio prazo. Dentro dessa lógica, Gündogan funciona como uma aposta. Uma aposta calculada, não uma loucura, mas uma aposta. E apostas têm retorno possível e têm custo de fracasso. O retorno possível é enorme. Um meia de classe mundial dando ao elenco uma qualidade de circulação de bola que o Flamengo nunca teve de forma tão sofisticada, criando condições para que jogadores como Gerson, De La Cruz e Arrascaeta funcionem em posições mais livres e mais criativas do que são obrigados a funcionar atualmente. O custo de fracasso também é real, comprometimento financeiro significativo, frustração de torcida, possível desequilíbrio do vestiário e uma janela de mercado que poderia ter sido usada para reforçar áreas mais urgentes do elenco com múltiplos jogadores de nível sólido em vez de um único nome de altíssimo impacto. Qual dos dois cenários é mais provável? Isso depende de fatores que ainda não estão definidos. Depende do valor do contrato, da duração do vínculo, das garantias físicas do atleta, do perfil do treinador que estará no comando, do momento do time no calendário competitivo quando ele chegar e, talvez mais importante de tudo, da disposição do próprio Gündogan de encarar esse projeto com seriedade genuína e não como uma passagem agradável antes da aposentadoria definitiva. Esse último ponto é crucial e raramente é discutido com a profundidade que merece. Quando um jogador de alto nível decide vir para o Brasil, especialmente em fim de carreira europeia, existem dois perfis distintos. Existe o jogador que vem porque quer ganhar dinheiro no ambiente confortável e não tem mais ambição de conquista real, e existe o jogador que vem porque genuinamente quer um desafio diferente, quer descobrir algo novo no futebol, quer se provar num contexto fora de sua zona de conforto. Gündogan, pela trajetória que teve e pelo perfil intelectual que demonstrou em entrevistas e declarações ao longo da carreira, parece ser o segundo tipo. É um jogador que pensa no futebol de forma articulada, que entende sua função dentro de sistemas, que não é movido apenas por instinto, mas por raciocínio. Se ele vem ao Flamengo com essa mentalidade, se ele vem disposto a entender o contexto, a se adaptar sem perder a essência do que é, a contribuir de forma genuína para o projeto, então a contratação tem grandes chances de ser um sucesso. Se ele vem cansado da Europa, buscando algo mais tranquilo, sem a intensidade competitiva que sempre caracterizou sua carreira, então o projeto vai naufragar. Não por falta de qualidade, mas por falta de engajamento. E engajamento é algo que não aparece em nenhum contrato, mas que determina o resultado de toda a operação de futebol em qualquer nível. Existe ainda uma dimensão desta contratação que precisa ser mencionada porque é frequentemente ignorada nas análises mais convencionais. A presença de Gündogan no elenco do Flamengo teria um impacto formativo nos jogadores mais jovens do clube que é difícil de quantificar, mas impossível de ignorar. Conviver com alguém que jogou sob Guardiola, que internalizou uma maneira de entender o jogo que é diferente de tudo que qualquer jovem jogador brasileiro já experimentou, tem um valor pedagógico que transcende as assistências e os gols. Jogadores como Lohan, como os jovens que estão chegando do ninho do urubu, aprenderiam algo simplesmente observando como Gündogan se posiciona sem a bola, como ele se comunica com os companheiros, como ele lida com situações de pressão dentro e fora do campo. Isso não aparece nas estatísticas, não aparece nos relatórios de performance,
mas é exatamente o tipo de transmissão de cultura futebolística que separa clubes que apenas vencem de clubes que constroem algo duradouro. O Flamengo, se quiser dar o próximo passo na sua evolução institucional, precisa desse tipo de influência. E Gundogan, nesse sentido, seria um investimento cujo retorno mais importante talvez não apareça nem nessa temporada, nem na próxima, mas daqui a 5 ou 6 anos, quando os jovens que conviveram com ele estiverem no auge de suas carreiras. Pensando em termos puramente financeiros, a operação só se justifica completamente se o Flamengo conseguir estruturar o contrato com inteligência. Isso significa duração adequada, não mais de 2 anos, com opção de extensão condicionada a metas de desempenho e disponibilidade física. Significa salário compatível com o mercado brasileiro de alto nível, que já cresceu significativamente nos últimos anos, mas ainda abaixo do que Gundogan recebia na Europa. Significa também incluir na estrutura do contrato componentes variáveis ligados a títulos, a participação em jogos, a rendimento coletivo do time. Esse tipo de engenharia contratual não é comum no Brasil, mas é completamente possível e representaria um salto de maturidade na forma como os clubes brasileiros estruturam operações de alto valor. O Flamengo, que se orgulha de ser diferente dos demais, teria nesse aspecto uma oportunidade de mostrar que não apenas compra bons jogadores, mas que faz isso de forma inteligente, protegendo o clube de riscos desnecessários sem deixar de ser ambicioso. Há também a questão da janela competitiva. O Flamengo não está construindo um projeto para os próximos 10 anos com essa contratação. Está tentando dar um salto de qualidade nos próximos 2 ou 3 anos, período em que ainda pode competir de forma muito séria por Libertadores e por posição de destaque no futebol sul-americano, antes que os ciclos naturais de renovação de elenco exijam reconstrução mais profunda. Nesse contexto, um jogador como Gundogan faz mais sentido do que a maioria das alternativas que o mercado oferece, porque o mercado de meio-campistas de alto nível no mundo hoje não está cheio de opções. Os melhores ou estão em idade de pico, com preços inacessíveis para qualquer clube brasileiro, ou estão em condição semelhante à de Gundogan, próximos do fim do ciclo europeu e buscando um projeto que vale a pena. Dentro dessa segunda categoria, Gundogan é provavelmente o nome mais qualificado disponível. E disponibilidade tem um preço no futebol. Quando uma janela se abre, quem tiver coragem de passar por ela, sai na frente. O Flamengo está acostumado a ser o clube que avança quando outros hesitam. Foi assim com Gabigol, que outros clubes brasileiros descartaram. Foi assim com Arrascaeta. Foi assim com Gerson. Em todos esses casos, havia ceticismo, havia dúvida, havia a voz prudente dizendo que o risco era alto demais. E em todos esses casos, o clube saiu vitorioso. Isso não significa que todo o risco vale a pena. Significa que o Flamengo tem um histórico de acerto em operações ousadas, que merece ser levado em conta quando se avalia a sensatez desta contratação. Não como argumento definitivo, mas como dado contextual relevante numa análise que precisa considerar a identidade do clube, não apenas os números frios. No final, a contratação de Ilkay Gundogan pelo Flamengo seria um teste. Um teste da capacidade do clube de operar num nível que o futebol sul-americano raramente experimentou. Um teste da inteligência financeira da diretoria, um teste da maturidade tática do treinador, um teste da paciência da torcida. E, talvez mais do que qualquer outra coisa, um teste do próprio Gundogan, de sua disposição de encarar esse capítulo final de sua carreira europeia não como um encerramento, mas como uma abertura para algo genuinamente diferente. Se todos esses testes forem superados, o Flamengo terá dado um passo que nenhum clube brasileiro deu antes de forma consistente. O passo de se tornar um destino real de jogadores que ainda têm muito a oferecer, e não apenas um cemitério de carreira para atletas em busca de últimos salários generosos. Se falharem em algum desses aspectos, a operação vai se tornar um lembrete caro de que ambição sem execução é apenas vaidade disfarçada de estratégia. E o futebol, como qualquer mercado sério, cobra seus erros de forma implacável. O que esse possível negócio deixa claro, independentemente de como terminar, é que o Flamengo chegou a um ponto em que as perguntas que precisa responder são de outro nível. Não é mais, podemos contratar bons jogadores? A resposta para isso já foi dada. A pergunta agora é, podemos contratar os melhores, da forma certa, no momento certo e fazê-los render dentro de um projeto coerente? Essa é uma pergunta muito mais difícil. E Gundogan, se vier, será a primeira grande tentativa de respondê-la.